Literatura Hot, em tempos de e-book. Entrevista com a escritora best-seller Mari Salles. Mediador, Ronaldo Santana. Olá pessoal, eu sou Ronaldo Santana, autor e ilustrador, e conversei com a escritora best-seller Mari Salles sobre sua trajetória como autora de romances adultos em plataformas digitais como Wattpad e Amazon. Sem demora, vamos para a entrevista. Primeiro de tudo, obrigado, Mari Salles, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente conversando, poder contar sobre a sua jornada como escritora, né, que é bem prolífica, né? Você escreve bastante, é conhecida, inclusive, por isso, né? Por ser muito produtiva aí num espaço muito curto de tempo. Então, mas antes disso, eu quero saber como é que era a Mari Salles antes de 2016. Como é que você quis se tornar escritora e desse gênero de romance, se tudo que você escrevia antes já era desse gênero, se a literatura que você consome é assim. Então, se apresenta para a gente, mostra para a gente antes da Mari Salles, escritora conhecida na internet. Bem, eu sou Mari Salles, eu escrevo romances, já tenho mais de 100 publicações na Amazon, algumas eu já retirei, outras eu estou colocando no Wattpad, em outras plataformas, atualmente com 75 e-books disponíveis. A Mari Salles, né, veio da Mariana, lá da TI. Eu sempre tive amigas que cultivavam, né, que alimentava esse hábito da leitura. Comecei lá do Harry Potter. Eu lembro que uma amiga, por causa do inglês, ela trouxe os 3 primeiros volumes do Harry Potter. A gente era um grupo de 6 amigas, ainda existe, graças a Deus. E a gente realmente, uma comprou e começou uma a emprestar para a outra, a ler, E assim, não parei só, né, no Harry Potter, comecei a ler outros tipos de livro, tanto para o romance quanto para a filosofia. Eu li Justin Gardner, por exemplo, Milan Kundera, porque quem me influenciava a ler, ela seguiu para a área do direito. Ela sempre lia bastante. Aí eu me aprofundei nos romances, os clássicos, eu sempre li tudo. Aí eu tive uma mudança drástica de cidade, de emprego. Eu sempre trabalhei bastante, daquelas assim, de 18 a 20 horas por dia na TI. E quando eu mudei de emprego, eu fiquei nas 8 horas. Eu falei, gente, sobrou tempo, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu resgatei os livros, porque por mais que eu não lia, eu comprava. Então, via alguma promoção em algum site, eu ia lá, comprava e engavetava mesmo, porque não tinha tempo para ler. O meu mundo era só técnico. Aí eu comecei com os livros que tinha datação. Então, comecei com Crepúsculo, aí depois eu fui para os 50 Tons de Cinza, aí fui para os Shadowhunters, né, o Instrumentos Mortais, aí para os Jogos Vorazes, Divergente. Aí eu comecei os mais famosos, né? E quando eu percebi, eu estava lendo um atrás do outro. Eu realmente, assim, fui uma leitora voraz. Aí meu marido falou, você é da TI, por que você está lendo livro físico? Vai lá ler e-book. Aí eu descobri que lá na Saraiva tinha que como comprar o e-book. Eu lembro até que assim, eu tinha comprado o e-book do terceiro da trilogia de Divergente. Aí quando eu fui ler, era pré-venda. Gente, que desespero para saber o final da história. Falei, era pré-venda. Eu lembro que todo dia eu ia lá apertar o botão. Gente, tem que liberar, tem que liberar. O Kindle Unlimited, você não precisa pagar pelo e-book, né? Era como se fosse o Netflix, foi bem na época do Netflix. Falei, gente, é o Netflix de livro. Aí, tanto que assim, eu comecei a ir atrás dos títulos e também descobri que esses autores estavam nas redes sociais e as pessoas tinham grupos e conversava e fazia toda aquela agitação. Eu falei, gente, eu preciso também fazer isso. Foi aí que eu criei o Resenhas Nacionais, onde eu li e resenhava. E eu lia livro assim, em um dia. Eu realmente, assim, antes de começar a escrever, em uns 3 anos, eu li 1000 livros.
E eu descobri que na época do colégio eu não lia tanto, porque os livros que eu acabava lendo não eram romance romântico. E o que assim, me fisgou mesmo, que eu gostei, foi o romance romântico. Eu tinha um diário de gestação, e no meu parto eu escrevi ele todo lá nesse diário, que assim, futuramente vai para os meus filhos. Coitado do meu filho, o segundo, né? Porque o primeiro eu fiz bonitinho, cada consulta, tudo. O segundo filho, depois que nasceu, eu não tive mais tempo para nada. E aí Mas eu era um outro transcrevi. momento da sua vida, né? Era um outro momento. Sim, eu tinha tempo. Depois que você tem um filho, realmente assim, aquele tempo extra que sobra, você vai dormir. Você vai descansar. E eu comecei, aí eu transcrevi o meu parto, fiz umas adaptações, né, na hora para ficar melhor escrito e publiquei, que é o meu primeiro conto, é autobiográfico, chamado Completa, o Nascimento de uma Mãe, porque realmente foi bem inusitado. A minha bolsa estourou estava na missa de 7º dia do avô do meu marido, e foi assim, tudo meio que foi acontecendo meio louco. Eu falei, não, eu vou colocar. Aí eu publiquei, eu falei, gente, olha, que, assim, é possível? Nem aquela coisa, assim, de Mas você acreditar. Nossa, publicou. Desculpa eu, te cortar, mas você é, publicou onde? na Amazon, eu fiz o e-book completa, com a capa no pente, eu ainda mantive, que eu acho que, assim, é aquela coisa das origens, eu ainda Sim. mantive, esse conto está lá disponível, eu até tirei algum tempo, mas eu falei, não, como ele é meu primeiro, é a minha origem, eu vou deixar lá até para registrar a data de quando eu comecei na Amazon, que foi em junho de 2016. Aí que eu falei assim, não, agora eu vou escrever um livro. Eu falei, mas que história? E como eu sou daquela que está sempre estudando isso para o lado da TI, eu comecei a estudar para o lado da literatura. E o que sempre se falava, você precisa ter uma ideia original. Eu falei, gente, que livro que assim eu gostaria de ler e eu nunca li. E eu sou muito apaixonada por moto, apesar de eu não saber dirigir, não ter carteira, mas eu sempre fui fascinada. E eu estava lendo livros de motoclube, é mais para o lado americano, foi até na época daquela série Sons of Anarchy, né? Aí eu falei, não, e se uma mulher fosse presidente de um motoclube? Isso aí eu nunca vi. Tem os motoclubes femininos, mas eu Sim. nunca vi uma mulher presidente de outro clube que tem homem. Eu falei, calma, vamos começar essa história. E eu desenvolvi essa história com conteúdo adulto, que era o que eu já também estava lendo, mas eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, gente, as pessoas vão ler, minha mãe vai ler, meu pai. Não, não dá, não vou conseguir publicar. Não publiquei, eu terminei a história e guardei. Eu tinha amigas de um grupo literário que eu fazia parte no Facebook. Elas leram, não, Mari, você tem que publicar, publicar. Eu falei, não, vou escrever uma outra história, mas que dê para eu publicar. Aí eu fiz algo mais dramático, mais com peso, né, emocional, com aquela mensagem toda subliminar, que é Superando com Amor. É a história de dois vilões. Só para você ver que eu quis ser tão diferente, eu escrevi os primeiros capítulos sobre eles fazendo bullying e se aproveitando de outras pessoas no ensino médio. Então, muita gente até abandona o livro porque pega tanta raiva dos personagens que realmente não termina de ler. Hoje eu não faria assim, mas também faz parte, né, da minha história, o que tinha na minha cabeça na época. E aí eles ficam adultos e cada um segue um caminho. Uma acha que não é digna de ser feliz porque ela foi vilã de uma história e ele é o contrário, ele quer fazer bem às pessoas para compensar aquele mal que ele fez no passado. E trato também o alcoolismo, né? Que o pai do mocinho, ele também se tornou alcoólatra.
Aí esse eu falei assim, esse não tem nenhum conteúdo adulto, é super new adult, né, infanto-juvenil, esse dá super para todo adolescente ler. Publiquei primeiro no Wattpad, depois na Amazon, aí todo mundo perguntando, mas não tem hot? Por quê? Porque era o meu círculo. Eu falei, gente, eu estava morrendo de vergonha e é isso que faltou para o livro. Aí que eu comecei a perceber que não é só publicar na Amazon, é conhecer o público, é saber, por mais que, né, tem que ser uma ideia genial, diferente, mas não é só isso. Aí eu comecei a realmente a estudar. Enquanto eu trabalhava na TI, com aquelas minhas 8 horas bonitinha, sobrou tempo não só para ler, como para estudar o mercado, entender como a Amazon funciona, que daí é o que eu falo, né? Aí eu trago a menina da TI para analisar esses algoritmos que todo mundo fala, né? Eu consigo testar e ver a reação, né, do site para ver que ainda não deixa de ser suposições, mas com a minha expertise, porque eu trabalhei com desenvolvimento de software. Enquanto eu estava trabalhando com a TI e a escrita, estava fluindo assim. A escrita estava mais ou menos, a TI também estava indo mais ou menos, até que eu fui mandada embora e foi o checkmate. Ou eu fazia dar certo a escrita, ou eu tinha que me especializar na área da TI. Porque eu nunca fui especialista. Eu sempre fui aquela que resolvia. A que resolvia, ela sabe um pouquinho de cada, ela não sabe tudo. Aí eu falei, não, eu quero escrever. O tempo que eu vou estar aprendendo a mexer com as coisas de computação era que eu poderia estar escrevendo. Falei, vou escrever. E deu certo, porque eu falei, aí conversei com meu marido, né? Porque a gente tem 2 filhos. A gente se endividou, a gente fez, mas assim, era para dar certo. E deu certo, e agora estou aqui com o barulho aqui das crianças. A gente se adaptou e eu fiz acontecer. Mas isso, você foi desempregada quando, então? 2018. 2018. Então, até então você só tinha publicado um livro, é isso? Não, de 2016 para 2018, eu publiquei Esperando com Amor, Os 3 Motoclubes, O Máximos e um Conto de Natal. E o conto, né, autobiográfico. Eu tinha ali 5 livros e 2 contos. Como primeiro, eu me infiltrei entre leitores. Então, eu conversava com muitos blogueiros, com muitos autores, mas assim, o autor estava em outro nível. Então, eu já tinha muitos contatos. No entanto, quando eu lancei o primeiro livro, eu tive ali 3 blogueiras muito importantes e que, assim, elas se dispuseram a ler meu livro, sabe, cru, do jeito que estava. Por quê? Porque como eu já conversava e eram pessoas que já tinham destaque no meio. Então, assim, foi realmente, fala de marketing de guerrilha, né, que assim, é ir de porta em porta. Eu primeiro me infiltrei, conheci, conversei, sabia quem eram as pessoas que poderiam me ler, para depois eu ir com a cara e com a coragem e escrever o livro. Entendi. Eu dei uma pesquisada, assim, a maioria dos seus títulos realmente começa a aparecer de 2018 para frente, né? Então, assim, e aí você também já falou que teve esse período que chegou a ficar endividada, e você começou com seu marido, e assim, agora é o tudo ou nada. Quando é que você percebeu que funcionou? Que você, olha, agora eu consigo pagar uma conta dentro de casa com os meus livros. Olha, foi realmente no fim de ano de 2018, porque em 2018 eu tinha programado para ir para a Bienal, para fazer livro com editora. Aí, assim, fiquei desempregada, aí começou uma dívida atrás de outra, e eu falei, gente, não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ir na Bienal, eu quero ver, fazer acontecer, né? E foi importante, mesmo não tendo condições, eu ir lá na Bienal, levei todos os brindes que tinha, os livros que eu tinha aqui, essa sensação, eu me coloquei como autora e as pessoas foram lá atrás de mim para ver como autora, e que eu falei assim, cara, é possível, eu só preciso agora pensar como empreendedora, não dá mais só para ir pelo sonho. Mas foi no final do ano, quando eu lancei o Operação CEO, que é um livro que eu escrevi, meu primeiro CEO, foi um desafio de uma colega escritora,
uma amiga, né, escritora, que ela falou assim, Mari, você tem que escrever um CEO, porque assim, os motoclubes não foram aquela explosão. O drama Superando com Amor também não foi. E eu falei, gente, o que eu preciso escrever para as pessoas realmente me lerem? Aí ela falou, escreve um CEO. Eu falei, gente, mas eu vejo chefe, eu não consigo relacionar. Amo ler, mas eu escrever, eu sempre tenho que meio que me colocar na situação. Eu falei, gente, mas chefe, eu andei irritada com os meus chefes na época. Eu falei, não dá muito certo, não. Aí, o que eu lembrei? Eu lembrei que eu me casei com um colega de trabalho, né? O meu marido, eu trabalhei com ele por 6 anos, do meu lado aqui, dividindo mesa, eu mandando ele afastar ali. Falei, por que eu não faço, né? Eu uso essa parceria, né? Eu lembro que eu tive um insight, eu estava no shopping andando com minha mãe e minha filha. Eu falei, gente, é isso. É realmente assim, eu coloquei o CEO precisando da ajuda, né? Da menina, inclusive, era a menina da TI, para resolver alguma coisa. Trouxe situações que eu passei, inclusive, na TI. Eu falo que as meninas da TI me dão sorte, porque meus 2 livros que eu escrevi e coloquei a menina da TI foram sucesso. E quando ele lançou e ele ficou em segundo lugar na Amazon, e assim, o dinheiro que veio era o dinheiro exato para eu pagar uma das dívidas que eu tinha, porque eu realmente fiz muitas, e eu sou daquela que assim, aí eu pego o cartão para pagar com o outro cartão, para virar bola de neve, mas sempre naquela esperança que se eu estou trabalhando, está entrando dinheiro, é só eu ir economizando que eu vou pagando aos poucos. E o Operação Seu eu segurei ele. Foi 1 ano segurando esse livro para eu lançar em dezembro. É o pior mês para se lançar na Amazon, mas eu lancei ele em dezembro e ele teve uma receptividade assim gigantesca, tanto quanto a Família Valentini, que é o que a maioria das leitoras me conhecem por essa série. Aí que eu vi que eu falei assim, realmente o meu futuro SEO é escrever esse tipo de livro e escrever sobre família também, que a família Valentini, né, veio com um conflito familiar, né, que eu coloquei de mistério, que eu também me aventurei com contos, eu escrevi mais de 30 contos em homenagem às minhas leitoras, e como a receptividade foi muito grande, eu falei assim, é nisso que eu preciso investir, em histórias enxutas, algumas mais curtas, apesar que eu tenho, né, um calhamaço que eu escrevi nesse meio tempo, mas foi bem assim, eu ainda não tinha amadurecido, eu escrevi e engavetei. E hoje eu falo, é 40K. Eu sou a escritora que eu sempre foco minhas histórias em 40K, ou menos ou um pouquinho mais. Ela só extrapola quando eu realmente estou muito empolgada, ou quando veio aquela inspiração sobrenatural para escrever mais. Uma coisa interessante que você falou, na verdade você falou várias coisas interessantes, mas eu queria pegar primeiro essa questão do CEO, né, que você falou que é um tema muito recorrente. Você pode explicar um pouquinho mais o que tem de tão interessante assim? O que você percebeu que o pessoal queria tanto CEO? Lógico, como você mesmo disse, alguém pediu, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, explica esse fenômeno do CEO dentro do gênero, por favor. Quando se fala de romance, a gente vai atrás sempre, o que atrai bastante são os opostos. Então, o cara que é CEO, que é o rico, ele o contraste dele vai ser a moça pobre e mais sem condições. E eu acho que vem também da questão dos 50 tons de cinza, não tem como não citar ele, né, nesse momento contemporâneo, que realmente mudou. Muita gente que nem lia livro, não se interessava por livro, ficou curiosa, leu e gostou. E quando a gente gosta de uma coisa, acho que isso é desde criança, a gente gostou de alguma coisa, a gente vai querer consumir tudo que tem a ver com isso. Então,
Gostou do Christian Grey? Eu quero saber do BDSM, né? Aí depois, não, eu quero saber só do CEO e a secretária, ou só do CEO e o, sabe, o que pega todo mundo e a mocinha que é virgem. Então, continua nesse contraste. E eu acho que esse é o grande quê da questão, de que atrai. No momento, o contraste que mais chama atenção é quando é hierarquia diferente, né? Isso dentro do escritório, do trabalho, até porque nós, mulheres, a gente não está mais dentro de casa, a gente está lá fora trabalhando. E às vezes fica tão viciada no trabalho que não vai em barzinho, não vai em nenhum lugar conhecer. Vai conhecer no local de trabalho. Eu sou exemplo, né? Eu conheci o meu marido no local de trabalho. Então, eu acho que isso reflete muito o que acontece hoje no dia a dia. Não que vai trazer, né, a ficção para a realidade, mas é aquela coisa do e se? E se realmente fosse permitido? Eu falo que o livro de ficção, ele é um local seguro para a gente poder sonhar e fazer muitas coisas que a gente não faria na vida real, né? A ficção, o terror, né? A gente não pode matar ninguém na vida real, porque a gente tem aquela questão, o cérebro fala para a gente que é errado, mas na ficção é um local seguro para a gente deixar a imaginação. E essa provocação me fez entender que, assim, eu não preciso escrever como os outros, mas eu posso pegar aquele tema e escrever do meu jeito. Entendo, claro. E como você falou aí várias coisas, inclusive dessas experiências, da sua experiência como mãe e tudo mais, eu vi que, assim, tem alguns livros, eu acho que um em especial, que você, inclusive, tem um CEO com um bebê no colo, né? Então... além de tudo. Mas, assim, quando você faz essas histórias de CEO, você está trabalhando com os mesmos personagens, mas numa nova história, ou você começa tudo do zero, é um outro ambiente de escritório, são outros CEOs, são outros funcionários, porque você falou que tem as suas famílias, né? Você tem a família Valentim, que você acaba fazendo novas séries, você gosta de trabalhar. Você já disse que gosta de trabalhar com livros enxutos. Então, assim, aquela história acabou, mas não necessariamente a história daquele personagem. Então, você costuma resgatar outros personagens e continuar trabalhando com eles, e mesmo assim, se você entra no esquema de trilogia, ou você realmente mantém distância dessas histórias, aproveita só alguns personagens mas são histórias independentes. Como é que é isso para você? É aí que entra o universo Marvel na minha vida, porque eu sempre fui de não misturar. Igual, eu criei a série dos motoclubes, os personagens, toda a informação é daquele universo motoclube. Então, você não precisa ler nenhum outro. Você segue aquela série, encerrou o assunto. Aí tem os livros únicos, né? Esse que você falou foi o... Tem tanto o Pai por Acidente e o Decisão Perfeita, que tem o pai com o bebê. Eu consigo pegar o mesmo tema e trazer uma nova história. São histórias isoladas. Só que ao longo, né, depois de ter escrito ali 100 histórias, eu percebi que não que as histórias se conectam, mas o pano de fundo que eu coloco, a cidade, ou às vezes até mesmo o tema, eles se conversam. E hoje eu percebi que, assim, eu já criei umas 5 cidades fictícias, livros que eu não citei o nome da cidade, eu consigo visualizar aquela cidade. O último que eu lancei, que chama Meu Chefe Intenso, eu consegui visualizar ele no mesmo ambiente que eu escrevi Um Bebê na Máfia. E assim, por quê? Porque são temáticas polêmicas. Nesse Um Bebê na Máfia, eu trabalhei um tabu aí muito grande sobre abandono de bebê e aleitamento materno. E no Chefe Intenso é um outro tabu, que é o relacionamento abusivo quando o homem sofre. E, de uma certa forma, é possível questionar se ele traiu ou não a mocinha. E eu percebi que, assim, é a mesma cidade. É como se a cidade escolhesse a forma de eu abordar um certo tema.
E todo livro meu, ele vai ter um tema específico de pano de fundo. Então, assim, vai ter a história, é o que é o clichê, né, o padrão, mas sempre vai ter algum tema específico, que seja, que vai, aí puxa o meu lado dramático, que é abandono, ou é o relacionamento abusivo, ou é a questão de confiar, da confiança, tudo que envolve o segredo de família. Eu sempre gosto de resgatar isso, até porque é um pouco da terapia que eu trabalho, e eu fui atrás de estudar, e eu vi que eu ia enriquecer minhas histórias se eu trouxesse esse pouco, que chama constelação familiar. Já citei isso em alguns livros, meu personagem indo lá trabalhar e a terapeuta falando, ó, aqui a linha que eu uso é a constelação familiar. Muita gente às vezes vem me perguntar, né, o que é isso? Existe mesmo? É a terapia. E é meio que assim, olhar todos os livros, quais são os temas e qual é o pano de fundo. E eu percebi que tinha semelhanças que dava para eu realmente assim costurar um universo, mas não que os livros vão se conversar. Aí que eu puxei da Marvel, né? Mas o elemento de fundo, a pessoa vai conseguir reconhecer que é naquela, vamos dizer, igual o Luke Cage com a Jessica Jones, né? Não, o Punho de Ferro. Eles estão em Nova York, mas cada um em um bairro. Em algum momento eles vão se cruzar ali, ou vai ter alguma referência. Eu tenho um livro que fala das Ilhas Maldivas, e eu sempre cito o resort que se passa a história. Então, assim, aquele resort das Ilhas Maldivas, a gente comenta, né? Ah, vou lá tirar férias das Ilhas Maldivas. Mas o livro também e faz referência a esse livro que existe. Então, eu comecei a criar essas mínimas referências que não impede do leitor ler e morrer o assunto, mas ao mesmo tempo que traz aquela nostalgia de eu lembro desse livro, eu brinco com as minhas leitoras que são os easter eggs. Alguém reconheceu um easter egg aí, ela fala, falou do fulano, que é daquele livro. Isso aí. Que aí traz, resgata a nostalgia. E quem lê todo o universo, quem lê todos os livros, aí consegue ter uma visão bem ampla. Eu vou querer que você desenvolva um pouco mais sobre essa sua relação com as leitoras, mas antes disso eu queria resgatar uma coisa que você falou lá no começo, que tem um pouco a ver com um lançamento que você fez no Halloween do ano passado, né? Eu lembro que no Halloween do ano passado você lançou o Torrent, né? E, ao mesmo tempo, você falou que lá no comecinho você gostava de Harry Potter e outras histórias de fantasia, né? E, ao mesmo tempo, você também fala que você gosta muito desses romances contemporâneos. Essa carga de fantasia, quando você traz nos seus livros, como é que é a resposta do teu público? O pessoal gosta desses quando você mistura esses gêneros, ou elas realmente preferem essa coisa mais urbana mesmo que você tem em outras histórias? Olha que foi até surpreendente, na verdade, porque eu percebi que, assim, eu ainda escrevo romance, mas eu coloco a pitada de fantasia. O Torrent, por exemplo, ele começa o livro perdendo os poderes. Então, ele passa o livro inteiro como humano, e os elementos de fantasia acabam se tornando quase que reais. É uma outra coisa que aí ele estava lá na Irlanda, e eu trouxe a fada, aí a gente tem que pesquisar, né? A fada Leanã, que é a do mal, mas assim, do jeito que eu tenho trabalhado, eu tento não fugir muito do que eu escrevo. As leitoras elas estão falando para mim, olha, eu só vou ler porque é de você, eu não leio fantasia, eu não gosto, mas porque é você, eu vou dar uma chance. E estão gostando. Então, eu percebi que eu consegui trazer, mesmo eu sendo, né, do romance, o clichêzão, o padrãozão, misturar a fantasia do jeito que eu estou fazendo continua atraindo e alcançando o mesmo público. E, às vezes, até desafiando a leitora a ler. Ainda tem algumas que elas falam que ela não dá liga, e está tudo bem. Só que, assim, conforme as leitoras vão lendo, vão comentando, e eu vou expondo isso, as pessoas vão ficando curiosas. Como é possível uma leitora que não gosta de fantasia ler fantasia? Então, trouxe os opostos, né? Que é o Torrent, o bruxo, ele era um CEO,
E ela era aquela excluída, inclusive ela morava no sótão. Eu realmente trouxe a conotação do Harry Potter, que ele morava debaixo da escada, eu coloquei ela morando no sótão. Eu confesso que eu, como leitora e até autora, eu fico muito nervosa de ter que amarrar uma história a outra, a sempre estar como se fosse uma continuação. Quando o leitor pergunta para mim qual que é a ordem dos seus livros, eu falei, imagina, 100 livros, você começar a ter que ler 100 livros. Isso realmente me dá uma batedeira. Daí eu sempre falo, olha, tirando as séries, qualquer livro você pode ler independente, que assim, começou, fechou, encerrou o livro. Então, quando as leitoras dão oportunidade, me dão mais liberdade de ousar outros temas. Como você é uma escritora de e-books, essencialmente, né? Eu imagino que esse período de pandemia não deve ter interferido muito, ou se é que interferiu, na tua produção, ou mesmo no marketing ou na venda dos seus livros. Mas, ao mesmo tempo, você me falou que um pouco mais para trás, você tinha a ideia de ir na Bienal e já deve ter ido a outros eventos literários. Então, inevitavelmente, você acaba escolhendo algum desses 100 livros que você já publicou, alguns você escolhe para transformar em físico, para ir para eventos. Então, me explica isso, como é que foi essa relação dos eventos para você, de transformar livro físico, pandemia, como é que foi isso aí para você? Olha, realmente a pandemia, ela só me afetou no quesito. Você tem que se readaptar para escrever, porque eu amo escrever no silêncio, quieto, sozinha. A casa ficava todinha para mim, eu deixava a porta aberta, o barulho do ventilador eu escrevia. Então eu tive que aprender a escrever com barulho. Só que eu escrevia isso com barulho quando era da TI. Quando eu pegava o notebook, colocava no meu colo, acordava às 6 horas da manhã no domingo e sentava aqui no sofá, eu criança acordava, dava mamadeira, ficava ali. Então, assim, eu falei, eu já fiz isso, eu só preciso reaprender. Aí eu fui readaptando, realmente mudou meu ritmo de escrita, na verdade ele aumentou exponencial, e também me fez aperfeiçoar no marketing, porque a internet se tornou essencial. Falam que toda crise traz uma revolução comercial. E uma das revoluções foi essa. Se você não está na internet, você vai perder oportunidades. Você não vai conseguir trabalhar. E eu já estava. Então, assim, foi só uma questão realmente de readaptar pessoalmente e me especializar, porque tem espaço para todo mundo. Acho que a Amazon é uma forma de democratizar, que é o quê? Todo mundo pode, só que nem todo mundo vai ser visto. Aí o ser visto vai da dedicação de cada um, da estratégia, de como vai trabalhar, e eu fui percebendo isso e fui me aperfeiçoando. Então, trouxe meu escritório aqui para a sala, para ficar junto com as crianças e continuar o meu trabalho. E, né, como vou escolher de tantos 100 livros o que levar para a Bienal? Na primeira vez que eu fui, em 2018, eu tinha os motoclubes. Então, eu levei os 3 motoclubes e era o que tinha. Eu acho que eu tinha uns 2 superando com amor. E de 2019, que eu também fui, esse foi o mais difícil, porque daí eu já tinha 50 livros publicados. E eu levei junto com uma amiga da época, eu levei uma mala só de livros e foi meio que contado e combinado com leitoras que iam lá, porque eu não tinha estande para vender. Então, foi na mala, combinei com leitoras que iriam pegar o livro comigo, diretamente lá para autografar. E estou agora pensando como eu vou fazer isso, né, para o ano que vem, porque agora já começam os planos para o ano que vem. A pandemia me trouxe um grande presente, que é o Grupo Editorial Portal. Eu fui vista por ele e hoje eu tenho livros publicados com eles, então eu tenho a garantia que todos os livros, né, que tem físico lá no Grupo Editorial Portal vai estar lá, inclusive os de fantasia com eles.
Mas tem sempre um independente ou outro que se destaca e os leitores, eles pedem. E eu fico observando isso, porque nem todo e-book ele é um bom livro para ser vendido em físico. Então, e realmente assim é uma análise que não tem a fórmula certa, é você saber o feedback dos leitores, ver o que eles estão pedindo e qual que vai ser o melhor. Muita gente me pede o Quarteto de Noivos, só que são 4 livros. Aí eu fico pensando na logística de fazer 4 livros de 200 páginas, na logística de que vender, né? Sim. 4 livros, 200 páginas, R$ 25, vai dar R$ 100. Será que o leitor vai querer gastar R$ 100 comigo numa série só? Ou vai querer... Então, é muita coisa para se pensar na hora de fazer o físico. No início, eu paguei. Eu praticamente paguei até para enviar para os leitores, porque eu queria fazer brinde, eu queria fazer tudo, mandei coisa errada, mas assim, foi uma coisa para mim. Eu fiz porque eu queria ter o livro físico, eu aprendi a diagramar em livro físico também. Então, eu cheguei de fazer uma última remessa no final de 2019 e eu falei para mim mesma, agora livro físico é com a editora, porque a editora tem logística, a editora consegue cadastrar na Amazon para vender, tem outros canais. O leitor que compra seu livro físico é porque ele realmente quer ter aquela versão de colecionador dentro de casa. Eu acho que você já pode, então, se programar para vir para o Rio de Janeiro em 2022, porque vai ter a FLIR presencial em 2022, legal. com certeza. Então, assim, vai se programando, já vai reservando seus livrinhos físicos e, com certeza, vai ser fantástico ter você aqui em Resende em 2022, com certeza. Combinado. E quero agradecer você por esse papo, por ter contado para a gente toda essa tua história. Sei que tem espaço para muito mais, mas deixa para uma próxima vez. Deixa, de repente, para um encontro aqui com um público, que eu tenho certeza que você tem leitores aqui na cidade. Por favor, despeça do público, fale das suas redes sociais, onde é que a gente encontra os seus livros e... Lógico, se tiver algum lançamento próximo agora, ainda nesse final de ano, por favor, faça seu anúncio. Muito obrigada pelo convite, Ronaldo. Realmente assim, nós estamos na literatura, mas somos de universos bem diferentes, mas foi um encontro muito legal, né? Uma conexão muito legal aí, uma ponte que criamos, que a gente tem algumas ideias bem parecidas. Fico muito agradecida e honrada de fazer parte. Com certeza vou me programar, que ano que vem já estou vacinada, já está tudo indo, vamos voltar, né? Porque isso é uma coisa que ainda não dá para substituir, né? Os eventos presenciais, a conversa ao vivo ainda não... O online é bom, é ótimo, mas o presencial ainda é necessário. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, no Facebook, @autora Marisalles. Eu também estou no Pinterest, estou no TikTok, estou no Wattpad, também todos com esse arroba. No Twitter, eu tento replicar algumas informações, nem sempre eu consigo dar atenção em todas as redes. A minha principal é o Instagram. Então, vocês querem alguma informação, vocês podem mandar mensagem lá, que sou eu que respondo, me viro nos 30. E o lançamento que eu tive, né, o Richard, o terceiro livro do Motoclube, né, um dos meus primeiros livros, é um do carro-chefe, né, faz parte de toda a minha construção como escritora, esses motoclubes. São ideias, assim, bem diferentes e eu pretendo dar continuidade nesse universo porque é um queridinho meu, pessoal, e eu acho que as leitoras também gostam de se aventurar nesses livros tão diferentes quanto os que eu costumo escrever e que fazem também sucesso. Meus livros estão disponíveis na Amazon e também no site do grupo editorialportal.com.br. Aproveita que tem alguns livros autografados no estoque, que eu fui lá, já deixei o meu autógrafo, então comprar vai ter, enquanto durar o estoque. Maravilhoso.
Muito obrigado, Mari, e até mais. Obrigada. Tchau, tchau.